Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo, e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Palavra da salvação. Hoje contemplamos no Sagrado Evangelho a manifestação, ou podemos dizer a automanifestação da Trindade. João Batista anuncia a Jesus Cristo dizendo que aquele que virá batizará com o Espírito Santo. Isso significa que Jesus é aquele que batiza. O termo batizar significa emergir, significa mergulhar. Jesus é aquele que nos batiza, nos mergulha dentro da vida do próprio Deus, da vida do Pai, através do Espírito Santo, uma obra da graça que acontece na nossa vida. E essa obra da graça é uma realidade que se manifesta na vida do próprio Cristo, porque Ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Mas Ele, quando nos imerge, nos mergulha dentro dessa realidade divina, Ele nos torna também filhos de Deus por participação, como alguns santos dizem, deuses por participação na vida trinitária. Não seremos deuses por natureza, mas podemos alcançar a restauração daquilo para qual nós fomos criados, dessa imagem e semelhança da qual nós fomos criados. Por isso que essa manifestação, essa auto-manifestação trinitária é importante diante da vida de cada cristão, porque Jesus que vem nos mergulhar na vida do Pai através do Espírito Santo é aquele que realmente é manifestado pelo Pai e pelo Espírito. Por isso que essa passagem do Evangelho que vai falar que Jesus foi batizado no Rio Jordão e logo que saiu da água, desceu o Espírito Santo como pomba e depois uma voz do céu veio e disse: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Essas duas realidades são também essenciais para a vida de Cristo, porque o Espírito Santo desce como pomba, porque o Espírito de Deus desce numa forma de docilidade em Jesus Cristo, porque Ele é aquele que é plenamente dócil à moção divina. E Jesus é aquele que é o Filho predileto do Pai, o primogênito do Pai, o unigênito do Pai, aquele que é enviado pelo próprio Pai para realizar a obra de salvação nessa terra. Assim, todos nós que somos imergidos na vida de Deus pelo próprio Cristo, movidos pelo Espírito Santo, nós também recebemos essa grande graça do dom de Deus, o Espírito de Deus que nos move para essa manifestação divina. Mas para que esse Espírito de Deus possa nos mover, nós precisamos ser dóceis a essa moção, porque a obra da graça só acontece através de uma colaboração verdadeira da nossa liberdade. Assim, esse Espírito Santo que desce como pomba precisa também ter uma correspondência de docilidade da nossa vida para que possamos realmente nessa vida, nessa terra, ser esse testemunho, sermos filhos amados de Deus, parecer filhos amados de Deus. Essa obra vai se realizando como uma
manifestação de Deus através da nossa vida. Por isso que, assim como a Trindade ela se auto-revela à humanidade, ela se dá a conhecer, assim também a Trindade em nós, ela vai se auto-revelando através da nossa vida, através da nossa correspondência de liberdade. E para isso nós precisamos dar esses passos. O batismo que Jesus Cristo realiza é a abertura, porque é a manifestação do Pai e do Espírito Santo. Mas depois do batismo, no ato do batismo e depois do batismo, nós precisamos também permitir com que o Espírito Santo se manifeste em nós, com essa docilidade da pomba, para que assim possamos ser movidos por Ele, para que assim possamos também manifestar a figura do Pai na nossa vida, que é sim aquele que enviou o Filho no Espírito Santo, para que nós pudéssemos ser essa verdadeira manifestação de Deus nessa terra, sermos verdadeiros filhos do Pai do céu. A exemplo do Filho primogênito, unigênito de Deus, que é movido sempre pelo Espírito Santo. Essa é mais uma manifestação, mais uma epifania. Essa é a auto-epifania de Deus à humanidade. Essa epifania que também se manifesta através de nós. Mas para que possa se manifestar através de nós, é necessário uma colaboração da nossa liberdade para que possamos ser dóceis, para que Deus se manifeste. Porque o cristão é aquele que é a imagem e semelhança de Cristo. É aquele que, sendo filho de Deus, manifesta o Pai. E por manifestar o Pai e o Cristo, o Filho de Deus, sendo filhos de Deus, são movidos pelo Espírito Santo, para que os dons de Deus possam se manifestar e verdadeiramente a obra de salvação possa ser transbordada da vida de cada cristão. Assim, nós seremos essas grandes manifestações de Deus nesta terra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.